Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar, turma, com o conteúdo da relação entre a estratificação social e o direito, não é? Para a gente então finalizar esse conteúdo que começamos lá no módulo 5, trabalhando a legitimidade e direito, depois trabalhamos a relação entre o poder, Estado e controle social. Da última vez vimos então a relação entre o direito e o controle social, e agora então fechando essa relação, vamos dizer assim, vamos trabalhar a relação entre a estratificação social e o direito. Muito bem. Quando nós pensamos em estratificação, nós devemos considerar a existência de uma, vamos dizer assim, uma hierarquia, uma hierarquização dos grupos sociais. Então, pensamos a sociedade dividida em camadas, em estratos sociais. Então, essa hierarquização é, vamos dizer assim, a materialização dessa estratificação. E quando trazemos, turma, a questão da estratificação para a sociologia jurídica, ela vai se apresentar, como vocês podem acompanhar aí no material, a sociologia jurídica ela se encontra numa situação de paradoxo no que se refere à relação entre estratificação social e direito. Exatamente por uma questão muito simples. A sociologia, né, que vamos dizer é metade da sociologia jurídica, então a sociologia, ela considera sim a existência de classes sociais. E ela vai indicar as diferenças que existem entre essas classes sociais. Estou enfatizando o plural aqui. Tá? Então ela vê a existência de classes e caracteriza as diferenças entre essas classes. O direito, por sua vez, ele vai, de acordo com o que a gente está vendo em termos teóricos, o direito ele ignora as classes sociais. Então, teoricamente, as regras valem para todos da mesma forma. Todos se submetem às mesmas regras da mesma maneira. O controle social vale para todos. Não é? Então, existe esse paradoxo. Por um lado, a sociologia vê diferença entre as classes e, por outro lado, o direito não vê diferença entre as classes. E, em função desse paradoxo, turma, existem 3 questões que são colocadas, que a gente vai retomar mais para o final do vídeo, que são essas aí que eu vou colocar para vocês. Primeira, por que o direito moderno não leva em consideração as classes sociais existentes? Primeira questão. Segunda questão, como recaem os interesses da classe ou de cada classe para a sistematização, para a formação do sistema jurídico? E, em terceiro lugar, ou terceira questão, qual a influência da classe social para a aplicação do direito? Tá? Então, são essas 3 questões que vão, vamos dizer assim, surgir a partir desse paradoxo. Então, vamos deixar essas 3 questões para um momento posterior aí. E antes, vamos trabalhar de forma bem simples, bem direta, a perspectiva sociológica de análise das classes sociais. Vamos ver como que a sociologia geral ela considera as classes sociais. De uma forma bem simples, vamos trabalhar 2 considerações, né, 2 abordagens. Primeira delas, a diferença entre a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa. Tá? Então, são as 2 tendências principais de identificação das classes sociais. A abordagem qualitativa e quantitativa. A qualitativa é a abordagem marxista. A quantitativa é a abordagem weberiana. Então, sempre, né, ou quase sempre, esses 3 pensadores, além do Marx, do Weber, do Durkheim, eles aparecem constantemente aí na nossa discussão de viés da sociologia jurídica. Mas voltando aqui. Então, a perspectiva marxista parte do seguinte, que as classes elas são resultado direto das características do modo de produção em cada sociedade. E como que vamos definir modo de produção? Acompanhem aí. É um sistema social que organiza a atividade econômica segundo um determinado modo de distribuição dos meios de produção.
E de acordo com o marxismo, existem em cada modo de produção existem duas classes principais. O marxismo não vai considerar que existam somente essas duas classes, mas que existem duas classes principais, que são os proprietários dos meios de produção, ou seja, aqueles que detêm o poder, principalmente econômico, e os demais, né, os outros indivíduos que conformam uma estrutura social. Esses indivíduos terminam por ser explorados por aqueles que detêm, então, os meios de produção. Tá? Muito bem. Então, de acordo com o Marx, essa abordagem é qualitativa. Duas classes principais, exatamente isso, né? Por conta disso, essas duas classes vão entrar em choque, vão entrar em luta, de acordo com aquele movimento dialético, né? A história de toda a sociedade, a história da luta de classes. Então, a base do pensamento do Marx é esse. A perspectiva weberiana, ela já trabalha com a questão, vamos dizer assim, multidimensional. Então, para o Weber, existe um grande número de estamentos dentro da sociedade, né? E essa divisão, ou essa quantidade de estamentos, se dá basicamente determinada basicamente por três dimensões: classe, status e poder. Então, dependendo da classe do indivíduo, do status que ele detém, do poder que ele possui, ele vai fazer parte de um determinado extrato social. Então, nessa perspectiva, turma, é relevante considerar exatamente o quê? A localização do indivíduo na estratificação social. Tá? A partir de alguns critérios: a profissão, o grau de educação, a condição, o nível de renda que ele tem, o lugar que ele mora, o tipo de comportamento que ele reproduz. Então, são várias condições que terminam por determinar, né, em que extrato o indivíduo ele vai se situar. Então, dessa forma, turma, para fechar isso, nós temos então essas duas linhas principais de definição das classes. Uma perspectiva qualitativa, que vem da ideia do Marx, e de onde vão surgir termos como classe operária, proletariado, enfim. E uma outra perspectiva, que é a perspectiva quantitativa, que é a perspectiva do Weber, e da qual vão surgir termos, por exemplo, como classe média alta, classe alta média, enfim, né? Então são essas duas perspectivas aí. Uma outra forma da gente entender estratificação social, turma, a partir da sociologia geral, é a compreensão de que existe a estratificação aberta e a estratificação fechada. No caso da estratificação fechada, o que acontece? O indivíduo ele não pode mudar de posição social. Ele nasce naquele estrato social, ele vai morrer ali, a não ser uma exceção da exceção da exceção. Mas, via de regra, ele vai encontrar limites sociais, limites legais, praticamente insuperáveis. O exemplo claro, turma, dessa condição da estratificação fechada, o sistema de castas da Índia, né? É exatamente essa condição. O sujeito ele não vai encontrar nessa estrutura social a possibilidade de se movimentar, né? Ele nasce lá, morre lá. Já a estratificação aberta, obviamente, ela surge, ela se clarifica, vamos dizer assim, exatamente nas sociedades capitalistas, e tem esse nome, né, de estratificação aberta, porque há então o fenômeno do que? Da mobilidade social. Então o indivíduo ele se movimenta constantemente entre as classes. Ele pode tanto ascender, né, em termos sociais, como ele pode decair em termos sociais. Tá? Então, a estratificação aberta ela acaba acontecendo aqui dessa forma. E dentro da estratificação aberta, pessoal, nós temos dois tipos de mobilidade. Nós temos a chamada mobilidade horizontal e a chamada mobilidade vertical. Mobilidade horizontal, vamos dar um exemplo aqui. Um indivíduo que ganha, vamos lá, R$2.000. Ele passa a ganhar
R$3.000. Esse salto financeiro que ele vai ter vai gerar uma melhoria para ele, tá? Pequena, mas vai. Mas essa mudança, vamos dizer assim, essa elevação do patamar financeiro dele não vai ser suficiente, por exemplo, para ele mudar de classe. Ele vai continuar naquela classe. Ele se movimenta horizontalmente dentro da sua classe. Já a mobilidade vertical, aí sim, o indivíduo ele pode mudar de classe social. Tá? E essas mudanças, por exemplo, na sociedade capitalista, elas podem acontecer quando menos se espera. Pode acontecer de um dia para o outro. Então, o indivíduo ele ganha na Mega Sena, ele recebe uma herança, a pessoa faz um casamento de arranjo para ascender financeiramente, a pessoa tem muito dinheiro e perde tudo na Bolsa de Valores, a empresa vai à falência. Tá? Então, essa movimentação, tanto para cima quanto para baixo, exatamente caracteriza essa mobilidade vertical. Tá? E para fechar essa questão da classe social no sentido da sociologia e retomarmos aquelas três perguntas, né, aquelas três perguntas que deixamos aqui, vamos definir a classe social no capitalismo então. Essa é a definição que aparece para vocês. Grande grupo de pessoas que ocupam uma posição semelhante no espaço da estratificação social com uma relativa estabilidade. Vejam aí, relativa estabilidade, apresentando comportamento comum e tendo acesso similar aos recursos disponíveis. Tá? E agora vamos voltar, turma, vamos retomar aqui a questão das classes sociais na perspectiva da sociologia jurídica, trazendo aquelas três questões. Por que o direito moderno não leva em consideração as classes sociais existentes? Tá? O direito nas sociedades capitalistas, turma, ele é diferente de outras formas do direito, como, por exemplo, o direito romano, o direito na Idade Média. Então, como é que funcionava ali? Dependendo do extrato social que o indivíduo ocupasse, existia um conjunto de regras que valia para ele. Dependendo do outro extrato, valia para o outro do outro extrato. Então, o direito não era o mesmo. Existiam regras distintas para indivíduos distintos. Né? E o direito na sociedade capitalista, o que a gente vai ver? Ele não impõe a divisão de classes, diferentemente desses tipos, né, que eu citei agora, de direito. Então, o direito moderno, como todos nós sabemos, afirma, em primeiro lugar, que todos são livres e iguais. Considera também que não existe, esse direito não garante a divisão de classes e vamos dizer assim, a consequente desigualdade social. E, além disso, esse direito moderno não determina obstáculos legais à ascensão do indivíduo. E nós vamos ter também, nesse direito moderno, sanções para uma série de discriminações, em função da classe, em função da etnia, em função do gênero. E por que acontece isso? Vamos prestar muita atenção nisso, que esse é o ponto-chave para entender, para responder essa colocação. Não é porque o legislador do direito moderno é bonzinho. É porque ele é mais humano que o legislador em relação a quem criava a regra lá na Idade Média, por exemplo. Não. Porque o direito ele tem que acompanhar exatamente o quê? O modo de produção capitalista. E o modo de produção capitalista determina, né, considera o quê? A existência de uma troca entre os indivíduos, troca de mercadorias, troca de serviços, através do acordo livre entre as pessoas. Vamos imaginar, se existissem atividades, obrigações específicas para cada classe, a essência do capitalismo não teria sentido. Vamos imaginar que somente os indivíduos da classe, C, pudesse vender a sua mão de obra para uma determinada linha de produção. Vamos imaginar que somente os indivíduos da classe B poderiam consumir um determinado produto. Então, o capitalismo ele deixaria de existir. Né?
Então, o direito, ele garante exatamente o quê? As condições jurídicas para o desenvolvimento do capitalismo. Então, é importante vocês se lembrarem disso. Segundo ponto aqui, turma, interesses de classes para a formação, interesses de classe, perdão, e formação do sistema jurídico. Então, como é que vão recair os interesses de cada classe para a formação do sistema jurídico? Vamos imaginar. O direito ele é neutro em relação às classes sociais? Ele é neutro? Vamos ver aqui. No direito, turma, se a gente for pegar o direito desenvolvido nos 2 últimos séculos, nós vamos encontrar nele barreiras jurídicas, né, que dificultavam a ascensão dos indivíduos de camadas menos favorecidas. Né? Então nós tínhamos um grande número de disposições que representavam essas barreiras jurídicas à ascensão. Uma segunda forma de discriminação se dava também através da aplicação do chamado princípio da negligência, que era exatamente isso aqui. Ó. Os legisladores que detinham, então, o poder, né, que estabeleciam em nível constitucional os princípios da liberdade e da igualdade, esses legisladores, eles não demonstravam nenhuma preocupação em relação à população menos favorecida. Né? Então, as regras, sendo redundante aqui, perdão, via de regra, elas eram feitas para beneficiar as camadas mais elevadas. Mas aí vai acontecer uma pequena alteração dessa situação no século XIX, no século XX, passando a haver uma preocupação, vamos dizer assim, a proteger juridicamente indivíduos de camadas sociais inferiores. Então, indivíduos que ocupavam uma posição inferior na escala social começam, né, de forma muito gradual, a ter o seu direito cuidado. Um exemplo muito claro, a criação, muito lenta, do direito trabalhista é um exemplo dessa condição, é um indicativo dessa situação. Então, indivíduos que ocupavam uma classe menos favorecida começam a ter lá o direito trabalhista. Vamos imaginar, vamos considerar, turma, o seguinte, toda essa busca pelo direito trabalhista vem exatamente da formação dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos operários, né, que nessa luta conseguem, né, como já falado várias vezes aqui, de forma muito lenta, a materialização de alguns direitos. Então, existe uma influência de classes menos favorecidas em relação à legislação, só que essa influência não é suficiente para quê? Para abolir, para quebrar as desigualdades entre as classes. Os legisladores, nós sabemos disso, eles continuam expressando o quê? Interesses das classes dominantes. Tá? E a última questão aqui, pessoal, para a gente terminar. Qual a influência da classe social para a aplicação do direito? Vamos pensar sobre isso. Aqui a gente vai trabalhar 2 questões. Primeiro, o acesso ao sistema jurídico. Vamos considerar o seguinte aqui. Ó. Nós sabemos, em termos de quantidade, né, camadas significativas da população não têm acesso exatamente aqui, à proteção judiciária. Então, essas camadas não têm um acesso efetivo à proteção judiciária. Existe uma falta de recursos materiais, existe uma falta de gratuidade na assistência. Como se isso não bastasse, o que vai acontecer? É essa população menos favorecida que se constitui, entre aspas, aí, na principal clientela do sistema de justiça penal. Né? Então, além dessas camadas terem o acesso à justiça dificultado, o holofote da justiça penal, os holofotes se voltam para essa população, né? Para esse setor de forma mais específica. E um outro elemento importante, pessoal, é esse aqui, é o tratamento dado pelo sistema jurídico. Em acordo com esse último ponto que eu falei. Existem dados, né, estudos aí que indicam, vocês sabem disso melhor do que ninguém, estudos indicam que a atuação dos órgãos do Estado tende a favorecer exatamente o quê?
membros das camadas superiores. E isso se dá exatamente por conta de quê? Não só, mas também por isso. O aspecto do preconceito, ou do preconceito, aspecto da corrupção passiva, né? Ou seja, o controle social, que é o conceito que vimos no módulo 6 e 7, por isso que eu falei no comecinho da aula, que a estratificação social e o direito fecharia, né, essa relação. O controle social ele é orientado principalmente para quem? Para as camadas mais pobres, que são consideradas perigosas, que são consideradas criminosas. Se existir um conflito, ou, melhor dizendo, quando existe conflito, o que acontece? As autoridades do Estado, elas tendem a proteger quem? A parte socialmente mais forte, a parte economicamente mais forte. Quando há esse confronto, as camadas menores, como eu sempre falo, o pessoal que mora longe, que não tem dinheiro, que trabalha, que pega não sei quantas conduções, essa turma não vai ser protegida. Ao contrário, ela vai ser o alvo do sistema o alvo preferencial, né, do sistema de justiça penal. Tá bem? Muito bem, pessoal. Então, ficamos por aqui, começando e terminando, né, esse módulo que diz respeito à relação entre a estratificação social e o direito. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, vocês devem entrar em contato, né, como eu sempre falo, pelas vias institucionais. Tá bem? Então, muito obrigado e até mais.